Muito bem, o PB Conectada recebe hoje aqui nos estúdios o empresário e empreendedor desde cedo e vice-presidente do Podemos na Paraíba, partido do deputado federal Romero Rodrigues, empresário Rostan Ramalho. Rostan, seja muito bem-vindo aqui ao PB Conectada. Nós nos conhecemos já há um bom tempo nos bastidores da política, mas eu preciso saber um pouquinho mais da sua história como empreendedor. Que história é essa? Que narrativa é essa do garoto que começou vendendo água sanitária na feira aos 12 anos de idade, teve o seu cachorrinho quente, o carrinho de cachorro quente, um pouquinho depois, até se tornar um vendedor de loja, um exímio empreendedor, inclusive o homem dos eventos aqui na Paraíba e no Brasil. Seja bem-vindo, Rostan. Obrigado a meu irmão, amigo Oribe, a Denis, a Iago. É uma alegria estar aqui com vocês. E mais ainda, tá falando de empreendedorismo, que anda nas minhas veias, dentro do meu coração, né? Eu sou filho de uma mãe professora, um pai enfermeiro, e ele sempre queria que eu fosse concursado, né? Fosse professor, seguisse ele, né? Parece que é típico da nossa época, da geração dos anos 80, né? Todo mundo preparado para estudar e fazer concurso. Né? Estudar e ser concurso. E eu sempre, nunca era minha vez, eu sempre vi que não era isso, né? Sempre eu gostei de vender, né? Então, minha mãe disse, você quer vender? Quer. Aí, um amigo meu comum vendia água sanitária na feira de Campina Grande. Antigamente não tinha esse supermercado grande, não tinha nada, né? Aí a gente começou, comprava o cloro, transformava em água sanitária e levava para a feira central. Quer dizer que vocês eram fabricantes. Era fabricante. Indústria e comércio. Era, indústria e comércio. Aí quando terminava logo a água sanitária, eu me lembro como hoje a gente ia vender Zorro, que antigamente o povo pegava os ônibus de frente ao antigo Bom Preço, ali na catedral, era lotado, né? Aí eu ia vender o Zorro ali. Quando eu terminava a água sanitária, eu corria para vender Zorro, né? Aí para depois apurar esse dinheiro para fazer tudo de novo e tomar a famosa gelada de coco com pão doce. Era a alegria da gente naquela época, né? E daí até chegar a ter o seu próprio negócio, o carrinho de cachorro quente, como é que foi essa caminhada? Foi uma tia minha, que Deus o tenha, ela sempre viu que eu tinha empreendedorismo, mas só vamos montar um carrinho de cachorro quente. Eu disse, bora tia, a gente soma. Aí ela montou lá e eu comecei a vender. A investidora. Vender cachorro quente, isso eu tinha 16 anos. A gente vendia ali no Exército, antigo. Tem aquela escola Santa Cruz, que tinha Cláudio Veículos, que era na frente, Ricardo, né? Nesse tempo eu era magro, tinha cabelo, né? Aí a gente vendia, eu me lembro como hoje, a gente vendia 2 graus de refrigerante por dia. E vendia 200, 180 pães por dia. A venda foi lhe movendo até o ponto de você se tornar, quando eu lhe conheci a primeira vez, já ali, inclusive no universo da política, as margens, literalmente as margens de uma passeata, na rua João Pessoa, você como balconista de uma loja de eletrodomésticos. Era isso. Os eletromóveis, foi. como se diz. Quando eu vendi o cachorro quente, aí eu sempre fui muito ligado à igreja católica, né? Sempre fui muito ligado à igreja católica. E eu fui crescendo, fazendo aquela missão, aqueles trabalhos na igreja católica, e foi entrando num sentimento de mim de ser padre. Então, quando eu tinha 19 anos, eu destinei isso, ser padre. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Eu estrangulei uma úlcera minha, passei 19 dias na UTI. E aquela experiência com Deus foi tão forte que eu disse, se eu sair daqui, eu vou ser padre. E saí do seminário, saí da UTI, era noivo, na época acabei o noivado, e entrei no seminário. Passei 4 anos no seminário. Eu fui o primeiro seminarista do seminário São João Maria Vianney, aqui no Alto Branco. O empreendedorismo, eu sem saber o porquê, né? Eu entrei no seminário para reformar o seminário, né? Poucas pessoas sabem disso em Campina Grande. Esse seminário estava acabado. E Padre Assis era o reitor da época e Padre Lourildo do Cônego. E um dia, eu me lembro como hoje, eles bateram o sino num seminário, no auditório do seminário. Aí disse, rapaz, era bom reabrir esse seminário. Aí um olhou para o outro, isso é louco, isso tem condição, não está acabado. O próprio Deus quer esperança. Eu doido para morar em Campina, porque senão eu ia morar em João Pessoa. E o espírito empreendedorismo me brilhou naquela hora. Eu disse, não, vamos abrir. Aí eles olharam como? Eu disse, eu vou atrás de Ronaldo Cunha Lima, de Romo Gouveia, de Romero, de Cássio. Você já tinha relação com os políticos? Já, sempre eu tive, por causa da minha mãe. Minha mãe, ela foi professora, era muito ligada ao Dr. Carvalho, que era o vice de Ronaldo Cunha Lima. Isso. Então, dali, minha mãe foi crescendo, e eu fui junto com minha mãe. Aí a gente foi crescendo, acompanhando Ronaldo Cunha Lima, Cássio Cunha Lima, e o grande pai político meu foi Romo Gouveia. Aí Romo Gouveia, assim, foi meu primeiro voto de vereador, foi nele. E a gente sempre caminhou junto, né? Esses políticos que você acabou de citar, eles tiveram participação decisiva, então, na reabertura do seminário? Não, sem eles não tinha reaberto.
Para você ter uma ideia, Ronaldo Cunha Lima morava próximo ao seminário. Na época eu não me lembro bem se ele era governador, alguma coisa assim, prefeito, não sei. Eu sei que ele ajudou demais. Cássio ajudou demais, Rômulo, uns deu uma cerâmica, outros deu uma tinta. Os empresários, a exemplo de Nessi, a esposa do seu Ademar da Pneumax, ela abraçou a causa junto com outras e que eu creio que você viu. Para você ter ideia, a última coisa que faltava no seminário era uma televisão. O seu Ademar da Pneumax deu a televisão. Foi a última obra. Então, se 90% foi doação da comunidade católica para a reforma e a montagem. Né, isso em que ano, precisamente, você tem? Isso foi em 99. 99. Foi. Em 99 começou a reforma. Em 2000 eu fui o primeiro seminarista que cheguei. Agora eu limpei mato com força, meu amigo ali. Então você não fez só a articulação, você colocou a mão na Não, massa. botei na massa. A gente limpava, varria, pintava, ajudava o servente pedreiro. Entendeu? Agora, uma curiosidade do nosso web espectador aqui, claramente, né, dentro dessa descrição aqui da contação da história do Rostan Ramalho, o que é que ele desfez do caminho de ser um padre, de ser um pároco? O que me fez, eu vi que não tem vocação para o celibato, não arrudei comigo não. Eu sou muito objetivo. Eu nasci e como... 4 anos de seminário. 4 anos. Aí eu vi que não tinha vocação para o celibato, não adiantava forçar, né? Aí eu saí e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Me tornei pai de gêmeos. Quando eu saí, eu soube o porquê de eu ser seminarista. Porque Deus me deu muitos amigos e esses amigos conseguimos reabrir o seminário. Quando eu saí de seminário, eu soube o porquê. Você sentiu que a missão estava cumprida? Eu era administrador do seminário, eu era o único motorista do seminário, eu era o motorista do bispo, Dom Luiz Gonzaga, na época. Entendeu? Então, eu era muito funcional. Né? Eu que pagava a folha de pagamento dos funcionários, eu que pagava os pedreiros, eu que comprava material de construção, eu que ia para a Ceasa fazer feira. Entendeu? Então, a reabertura do seminário, ele precisou muito desse tato meu, de empreendedor comercial, de desenvolvimento político, né? Relacionamento, entendeu? A igreja é instituição política, Rostan? Rapaz, a Igreja Católica é uma instituição do mundo, né? É uma instituição milenar, né? Há segmentos da igreja que voltados ao social, que muitas pessoas, para você entender, o PT ele foi fundado surgiu nas pastorais. Nas pastorais, a pastoral de terra, né? A pastoral da terra, as SEBs, né? Então, ela, queira ou não queira, ela é um ser político, né? Mas ela não tem essa característica de pedir volta, ela não tem essa característica de dizer, o meu vereador, meu prefeito, meu governador é essa pessoa. Ela não tem essa característica. Mas, diferentemente das igrejas evangélicas, ela é mais... De muitas denominações. Ela é mais prudente, ela deixa o cristão, o fiel, escolher. Entendeu? Mas, direto ou indiretamente, de forma mais discreta, ela elege ou não elege, né? Ela tem força. Se ela botar a mão, dizer, só basta um padre, um bispo, ir contra um determinado político, é ruim. A opinião pesa. Manda um prefeito pegar uma briga com um padre dentro de uma cidade pequena para ver, sobretudo uma pequena. O que é que você aprendeu no seminário, na vida, como vendedor também, como empreendedor, que pode trazer para a política partidária? Você hoje é presidente, vice-presidente estadual do Podemos, o partido de Romero Rodrigues, e nós vamos chegar lá, nós vamos perguntar, está aqui no PP Conectado, e é claro que vamos perguntar, é claro que vamos querer saber de Rostan se... algo que ninguém nunca perguntou na vida. Romero é candidato? Romero é candidato? Não, daqui a pouco. Primeiro que Romero não é candidato. Ninguém é candidato a essa altura do campeonato. Mas pode ser pré. A gente vai perguntar depois para o Rostan. Mas, Rostan, o que é que você traz do mundo empreendedor, do mundo das vendas e do seminário, da igreja, para a vida político-partidária? Rapaz, hoje eu sou pré-candidato a vereador pelo partido de Romero. É uma alegria imensa. A gente tem uma amizade de 35 anos, mais ou menos, né? A gente sempre foi uma pessoa de seguir um grupo. Não gosto de pular de galho em galho, não. Eu sempre gostei de criar laços de amizade, né? Porque ser amigo, conquistar uma amizade é duradoura, ele tem tempo, né? E quando você está com um político hoje, na próxima ano está com outro, qual é o laço que você cria? Então, o que me trouxe, o que me move a ser pré-candidato é uma coisa muito simples que eu aprendi no seminário. Quando eu estudava no seminário, minha vida sempre foi muito intenso. Eu tinha um trabalho no lixão, tinha um trabalho com as acompanhantes lá da Feira Central, na igreja de Nossa Senhora Madalena, e eu via as dificuldades dessas pessoas. Quando eu era padre, eu tinha um slogan dentro do meu coração, quando eu estudava.
Eu queria ser a voz daqueles que não têm voz. Eu, como pré-candidato, eu estou indo atrás daquelas pessoas menos favorecidas. E quero representar, se for vontade de Deus e do povo, a cidade de Campina Grande, eu ser a voz dessas pessoas. Essas pessoas que não têm uma voz, não têm uma vez, não tem ninguém que beije, que abrace, que cuide. É o que eu estou percebendo hoje. Eu estou estarrecido, estou em estado de choque. Eu estou andando em certos lugares em Campina Grande e eu vejo que o povo não está sendo cuidado. O povão não está sendo cuidado. Está sendo cuidado uma minoria, um grupo ali, que das benéficas, como se diz, nas tetas da prefeitura. E o povão está aí jogado nas traças. Eu digo, meu Deus, eu preciso ser uma voz desse povo. Preciso gritar, preciso alguém dar um grito em Campina Grande e dizer que está errado. Então, o que eu trago é isso, cuidar do povo. Eu não sei se a expressão seria correta, mas não sei se você se auto-intitularia assim, mas durante muito tempo, pela relação com o ex-deputado Rômulo Gouveia e, como você acabou de relatar, o próprio deputado federal Romero Rodrigues também, enfim, o Grupo Cunha Lima como um todo, você atuou muito mais nos bastidores, nunca teve um cargo oficial, mas nos bastidores foi aquele chamado cabo eleitoral. Você sentia assim um cabo eleitoral importante para os políticos? Eu tenho alguns aspectos na história política da Paraíba que poucas pessoas sabem. Né? Para você ter uma ideia, naquele rompimento de Cássio e Ricardo, eu estava no meio ali naquela negociação. Ricardo Coutinho ligava para mim. Ligava e dizia, Rostano, e aí? Eu disse, procure Romero Rodrigues, né? Procure Romo. Não é interessante para o estado da Paraíba esse rompimento. E a história mostrou que não foi interessante. Ricardo queria se manter ao lado de Cássio? Queria uma parceria, queria junto, conversava muito comigo, ele me abraçava e dizia. E eu dizia, que eram os maiores interlocutores para Cássio, era Romulo e Romero. Eu dizia, procure eles, converse, porque é o bom para Paraíba, né? E a história mostrou que não foi bom esse rompimento, né? Para nenhum dos dois. A história mostrou. A história ela mostra tudo. O bom da vida que eu aprendi no seminário, que a gente tem dois grandes amigos, chama Deus e o tempo. O tempo ele diz tudo. Na hora você não entende, mas o tempo vai te dizer se está certo ou errado. Né? É o chamado Senhor da Razão. É o Senhor da Razão. Então, nessa história, assim, a gente teve... E como interlocutor, você ouvia o apelo de Ricardo? Você disse que o ex-governador Ricardo Coutinho ligava. Só, olha, fala aí, rapaz, com o Cássio, com o pessoal, não vamos romper não e tal. E Cássio, o que é que dizia do outro lado? Rapaz, o que tinha, assim, a gente não tem acesso diretamente entre eles o que aconteceu de fato, né? A gente, como amante de Campina Grande, amante da Paraíba, a gente que quer unir as pessoas, mas de fato, entre eles que sabem os reais motivos, né? A gente não chega para nós... Mas você chegou a tentar essa aproximação, ou reaproximação, digamos assim, de Ricardo e Cássio, quando houve o estremecimento, aquela crise conjugal, digamos assim, aquela crise no relacionamento, você tentou resolver de alguma forma? Como meu acesso era mais a Rômulo e a Romero, eu mandava ele procurar. E ele procurava, conversava, e os intelectores de Cássio, era Rômulo e Romero também. Você disse que é amigo pessoal do Romero, e foi amigo durante muitos anos do deputado Rômulo também. O que é que eles diziam? Qual era o sentimento de Rômulo e de Romero em relação à aliança Cássio e Ricardo? Não, era um sentimento que eles tinham suas ressalvas, eles tinham aquele jeito de Ricardo de ser, né? Aquele jeito de, às vezes, autoritário, às vezes do jeito dele. Mais ríspido, né? É eu que mando, né, do meu jeito, né? Eu acho que isso que atrapalhou, né? E a prova foi isso, né? Ricardo tem tudo para ser um dos maiores políticos da história da Paraíba, e o estilo dele, assim, de eu, acho não, tenho certeza que atrapalhou a caminhada dele. Atrapalhou bastante. E agora, no Podemos, uma pergunta que eu vou fazer com base na sua própria história. Você disse que tem uma relação com o Grupo Cunha Lima de longas datas, né? A sua mãe, inclusive, era muito ligada ao ex-vice-prefeito Antônio Carvalho, um homem muito honrado, né, que entrou para a história aqui da política campinense. Enfim, de lá você se agregou a esse grupo, chamado Grupo Cunha Lima, que já não se pode chamar de Grupo Cunha Lima numa totalidade hoje, numa plenitude, porque há dissidências muito claras entre o pessoal de Bruno, os brunistas, os romeristas, hoje, desde, na verdade, daquele rompimento de Ronaldo, histórico rompimento do Campestre, lá, a oficialização desse rompimento dos foguetões de Ronaldo e Zé Maranhão. O MDB já não foi mais o mesmo, surgiu ali a força do PSDB, enfim, muitas dissidências. Diante desse tiroteio todo hoje, como é que está o coração de Rostan Ramalho em relação à manutenção ou não da aliança de Romero com o histórico Grupo Cunha Lima? Romero é primo de Cássio, tem todas as ligações afetivas e de parentesco, e também políticas, história mesmo política.
Rômulo Gouveia já esteve para romper um tempo, voltou atrás, você sabe disso, chegou a anunciar o rompimento, ficaria com o Ricardo numa quarta-feira, depois numa sexta, numa entrevista agora na Aspan, uma pessoa disse, não, não sabe onde estou, vou ficar por aqui mesmo e tal. Você acompanhou tudo isso. Hoje, qual é o seu sentimento em relação ao grupo Cunha Lima? Bruno é Cunha Lima, não só no sobrenome, está ali unindo o grupo verdadeiramente, vai todo mundo ficar no mesmo palanque, ou você vê diferente? Rapaz, eu vou falar a opinião de Roster Ramalho. Sou um cara ali de raízes de Teixeira, eu gosto muito de ter minhas posições, né? Eu acredito que a vida é feita de círculos. Abre-se círculo e fecha-se círculo. Isso vale para todo mundo, né? Vale para a sua vida, vale para a minha. Todo ser humano nessa terra, ele vive esses períodos de círculos, né? E eu creio e acredito que o maior líder político hoje de Campina se chama Ronaldo Cunha Lima, né? Eu olhei, por memória está no céu, né? Depois veio o seu filho Cássio e veio Rômulo Gouveia, né? E Rômulo Gouveia ontem fez 6 anos de sua morte, né? E hoje está lá vendo tudo isso de bastidores com o Ronaldo Cunha Lima. Eu acho que eles dois no céu olhando assim, que foram um dos maiores articuladores, jeito de política que eu vi na minha vida, foi aqueles dois. Aí tem Romero que está nesse meio aí dessa situação. Cássio hoje foi-se embora para Brasília, cuidando da sua vida pessoal, que é um direito dele, é louvável a história dele, ele contribuiu muito para o Campina Grande, contribuiu muito pela Paraíba, e ele hoje está vivendo um ciclo de família, né? Coisa que ele, como governador, como prefeito, não teve muito tempo, né? Para viver a vida dele, né? E o ser humano, entre nascer e morrer, ele só tem uma coisa, o tempo. E Cássio, eu acredito que ele parou, analisou e disse, esse tempo eu preciso para mim. Eu passei minha vida toda cuidando dos outros, né? Deixei meus filhos, né, um pouco de lá, deixei minha família, deixei meus negócios, deixei minha mãe. Porque a política você não tem tempo. Eu sou pré-candidato a vereador, tem dia que eu olho e não tenho tempo, né, para minha família. E não foi diferente ele, né? Então essa ausência de Cássio, cuidar da vida, que é um direito dele, ficou Romero e Bruno, né? Romero e Bruno, com mundos diferentes, pensamentos diferentes, e cada um tem o seu estilo de fazer político, né? Cada um tem os seus estilos. E, como se diz aí, isso é um jogo que a gente só vai saber aos 49 do segundo tempo, né? Aos 49 do segundo tempo. É o mesmo discurso de Romero, presidente e vice-presidente do Podemos. É a mesma linha, na verdade, do deputado federal Romero para o vice-presidente do Podemos, do seu partido aqui no estado, Rostan Ramalho. Mas qual é o sentimento? Você é amigo, confesso aqui, já deixou bem claro, do deputado federal Romero Rodrigues. Qual é o sentimento dele hoje? Todo mundo está aos 4 cantos de Campinas. Romero é candidato, Romero é candidato. Primeiro, do ponto de vista técnico aqui para a legislação eleitoral, não existem candidatos hoje, existem pré-candidatos. É o seu caso, inclusive, como pré-candidato a vereador. Romero é pré-candidato? O sentimento dele em relação, por exemplo, a Bruno hoje tem liga? Já é um casamento sem cama há muito tempo? Eu acredito que questão pessoal deles dois, de gestão, é público e notório que há desgaste. Como é normal numa amizade, às vezes até num casamento nosso, né? Tem esse desgaste, a gente percebe. Mas Romero, ele tem um estilo novo de fazer política, é um estilo dele, né? Que às vezes nem ele mesmo sabe o que ele está decidindo, né? Romero hoje ele tem uma mãe com uma certa idade avançada, perdeu uma irmã agora, né? Que foi um dos grandes motivos dele não sair governador, porque ele é muito família, né? E Romero é uma pessoa assim que ele escuta muito o povo, ele escuta muito a família, tem essa questão, ele hoje está muito bem avaliado em Brasília, né? Entendeu? É uma figura que transita em todos os ministérios, transita em todos os gabinetes. É a liderança do partido. É a liderança do partido, é uma liderança hoje, né? Do maior bloco lá, do Centrão, né? Ele hoje é um líder lá, né? Então é um cara que, graças a Deus tem abençoado muito. Ele tem aquele estilo dele, né? De ser, né? A gente conversa com ele, a gente troca ideia com ele, a gente expõe as nossas opiniões, mas ele é uma pessoa que ele escuta muitas vozes, né? Escuta muito o povo antes de tomar uma decisão. E o que eu percebo dentro dele é um desejo, uma força que, quando a gente anda, o povo quer ele, né? Isso é uma coisa pública e notória. Se você chega em qualquer lugar, pela história dele em Campina, pelo que ele fez em Campina, mas isso é uma questão muito pessoal dele. Você falou da liderança histórica, Ronaldo, Cássio, depois Rômulo. Hoje, Romero é um líder maior do que Bruno em Campina? Você tem dúvida disso? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele é um cara, assim, fora da curva.
Eu acho que esse auge que Romero hoje está vivendo foi o auge que Cássio viveu no auge dele aqui. É comparado àquele período, né? Cássio tem os cabelos que tu tinha também, tu também era comparado, não era o menudo do jornalismo, não era um cara bonito, né? Pouca telha já, pouca telha. Entendeu? Então, assim, ele era um cara, todo mundo gostava dele, né? E hoje, com o Romero, é a mesma coisa, assim, pela história dele. Romero, ele é mais humano, foi mais povo. Para apaziguar a situação, há quem diga que, você acabou de citar, o Cássio está cuidando da vida pessoal dele lá em Brasília, está advogando, inclusive, para grandes empresas nacionais e internacionais, mas nos bastidores o Cássio está agindo. A gente sabe que ele está agindo, está mexendo com as pedras do xadrez, tem articulado algumas coisas assim. Há a possibilidade, de fato, daquela proposta que suspeita-se tenha sido de Cássio, para que Bruno abrisse mão da sua candidatura em função dessa popularidade que o senhor atesta aqui de Romero, de ser maior do que a de Bruno, enfim, como liderança, de Bruno indicar a vice, a sua esposa, quem sabe, Juliana, para ser a vice de Romero, e o grupo se manter da forma que está, uníssono aí, para as eleições de 2024, para essas eleições de outubro? Romero toparia, o Podemos toparia uma proposta dessa, Bruno indicando a vice? Eu acredito, na minha visão, que na política tudo é possível, né? Na política tudo é possível. Tem um ditado que eu aprendi com o Ronaldo Cunha Lima, que ele dizia assim: aonde o amor não une, a política une. O poeta dizia isso, é muito forte, né? Onde o amor não une, a política une. E eu gosto muito... Circunstancialmente, a política é mais forte que o amor. Isso. Então, pelo histórico, pelo tratamento que Romero teve nessa gestão atual, eu acho muito difícil. A minha opinião de Rosta, né? Ele nunca me disse isso, eu estou dando minha opinião, a minha de mero eleitor, né? Que eu estou com o Romero em qualquer circunstância, pela nossa parceria. Ou seja, esse distanciamento de Romero e Bruno é um caminho sem volta. É um caminho muito difícil de voltar, porque assim, Moriba, eu sou amigo teu, estou contigo, mas depois eu dou um tratamento que você não merece. Aí depois eu vou vir atrás, né? É difícil você avaliar certas situações. Se existem tantas pedras no caminho de Romero em relação a Bruno hoje, como você já acabou de citar, qual é a pedra que está faltando ser retirada do caminho de Romero para João Azevedo em Campina? Eu acho que essa pedra aí é um processo natural. É uma opinião minha, já disse a ele. Não digo só a ele, se ele não quiser ser prefeito, quem seja que for, eu digo a qualquer um e digo de coração aberto. Campina não aguenta mais 20 anos sem governo. Eu estou entrando nessa questão de ser pré-candidato a vereador porque eu sou pai de gêmeos, 9 anos. E eu não quero que a geração dos meus filhos passe o que essa geração está passando. Quando você fala Campina 20 anos sem governo, sem o apoio do governo estadual, sem a parceria essa briga, política, essa picuinha, esse negócio Campina... Não, minha gente, a gente tem que se unir. Coisas pequenas, por exemplo, Campina Grande faz muitos anos que não tem um grande investimento do governo do estado. Faz muitos anos. Uma certa convenções está vindo aí, policlínica? Não, agora, está vindo agora, porque tá as coisas acontecendo. Mas, quer um exemplo? Romero fez o Aloysio Campos, né, um dos maiores bairros do Brasil, né? E você vê que ali tem um parque industrial. Mas para aquele parque industrial acontecer, precisa de 77 milhões, ou da prefeitura ou do estado. Porque não vem uma empresa para cá sem saneamento, sem água, sem esgoto. O gasoduto está ali, mas precisa chegar nas empresas. Asfalto. Como é que você traz uma empresa do sul do país? O terreno. O cara chegou o esgoto aonde? A água aonde? Infraestrutura estaria faltando. Então, meu irmão, Campina está perdendo. Você tem noção hoje, se Campina perder o Alpargatas, o que será de Campina Grande? É um caos, né? Eu estou entrando nisso porque eu acho que alguém precisa dar um grito. Alguém precisa dar um grito. Você esteve na iminência de perder o Alpargatas umas 3 ou 4 vezes. Né? Isso, a classe política foi lá e conseguiu abafar. E o slogan da minha campanha, do meu coração, que está no meu coração, acorda, Campina. Acorda, não é independente de eu ganhar ou não. Estou fazendo minha pré-candidatura. Quem entrar de vereador, quem entrar de prefeito, a gente precisa usar os braços, né? Usar os braços com o governo federal, com o estado, e fazer Campina voltar ao que era antes, rapaz. Quando eu vendia cachorro-quente, para você ter uma ideia, 2 horas da tarde acabava. Hoje você conversa com uma pessoa que vai vender 50 coxinhas, eles às vezes voltam para casa com 20. Isso é reflexo da economia. É reflexo da economia, pô.
pessoal está sem dinheiro. Rostan Ramalho, qual é o seu discurso como pré-candidato para o bairro que é um dos, se não o mais populoso de Campina, mas um dos mais populosos da Paraíba, inclusive com uma população superior a de grande parte dos municípios paraibanos? Eu estou falando das Malvinas, o seu bairro. O que é que precisa ter nas Malvinas que um candidato para chamar de seu verdadeiramente possa fazer? Em primeiro lugar, algo que as Malvinas está precisando chama fazer grandes momentos de lazer. As Malvinas não tem um grande ginásio, não tem um grande poliesportivo. Tem uma Vila Olímpica, que é amigo meu, Romero, mas ficou a desejar aquela Vila Olímpica, entendeu? Aí ela precisa, o tamanho do bairro, de 100 mil, fizeram uma Vila Olímpica para 1.000 pessoas. Se não me engano, foi transformado, inclusive, num centro de cultura. Mas arte, é muito pequeno, é uma coisa muito acanhada, é uma coisa para você ter A população abraçou aquele projeto? Não, abraçou não. O pessoal das Malvinas sai para caminhar agora no Dinamérica, que está feito pela metade, e vai lá para Juscelino. Ou vai para o Canobó da Concol. Mas dentro das Malvinas falta algo impactante. Porque se eu dou mais lazer às pessoas adoecem menos. Se as pessoas praticam mais esporte, a pessoa adoece menos. Ou esse raciocínio é do outro mundo. Então as Malvinas, ela grita por momentos locais de lazeres. Grita também pela duplicação da Francisco Lopes, aquela principal que vai para o Detran. Ali é uma coisa... Quem é de lá, ali tem um aglomerado de várias escolas, municipais, creches, estaduais. Então, para cruzar no horário de escola ali ou no horário de pique, é um absurdo. Mas, gente, já no finalzinho aqui, você terá só uma dúvida aqui do ponto de vista demográfico mesmo, de mapeamento eleitoral. O bairro do José Pinheiro, a Zona Leste, aqui em Campina, já chegou a eleger 3 ou 4 vereadores, por exemplo. Mas só para se ter uma ideia, vários nomes, de Joia Germano, passando por tantos outros, Rostan Paraíba, atual seu xará, que está no mandato, e o Marcos Raia, tantos outros mais. Né? O próprio Olímpio Oliveira faz um trabalho social muito importante, né? O qualificado, o vereador Olímpio Oliveira. 3, 4 vereadores no mínimo. Por que as Malvinas, imensamente maior, gigantescamente maior do que a Zona Leste, que o Zé Pinheiro, mais detidamente falando, por que as Malvinas não tem um candidato, não tem um vereador para chamar de seu? É candidato de mais lá ou é voto de menos para eleger uma força política? Eu sempre tive um histórico de ajudar os candidatos das Malvinas, né? Sempre teve um histórico. E nesse histórico, eu sempre acompanhei muitos anos as Malvinas, os candidatos de lá. A grande maioria, 90%, não são da origem das Malvinas. Era do Zé Pira, da Liberdade, era de outra cidade. Foram morar nas Malvinas, que a Malvina era uma invasão, concorda? Foi uma invasão. Então, muitas pessoas vieram de fora migrar para as Malvinas e ali eu vou ser candidato. Diferente hoje, que eu percebo. Eu tenho 41 anos do meu bairro. Por exemplo, se você perguntar a um malvinense da origem, vai saber o que eu vou lhe dizer agora. A primeira missa das Malvinas, eu estava lá presente, com o padre Luiz, que por sinal deixou até a batina. Morava nos apartamentos que tem nas Malvinas. O primeiro supermercado era o do seu Valdemar, que a gente esperava ele na quinta-feira vir comprar na Ceasa para a gente comprar as frutas novas. Entendeu? E ele, com o seu Paulinho, que era do Zé Pinheiro, que era da família Oriente, tinha uma Belina, e ele é uma caravana. Era o único carro que, quando uma pessoa adoecia, a gente corria para lá para eles trazerem a gente. Ou seja, na sua opinião, estava faltando essa identidade. É a identidade, a pessoa. O primeiro cabeleireiro de lá era o Carioca, o segundo é Carlos, que corta 35 anos esse meu cabelo. Não é uma referência muito boa, viu? O cabeleireiro Carlos, é isso? Carlos. Não é uma referência das melhores, mas tudo bem. E o segundo é Nego. Então, eu tenho uma identidade com o pessoal lá. Eu conheço quem foi o primeiro supermercado, o segundo, que é o malvinense, que é seu Antônio. Eu conheço os fundadores dos times de futebol. Então, a gente tem uma história. Quando eu vou conversar com o pessoal diz, agora sim, as Malvinas tem um candidato que é de lá. Aí a gente, nessa pré-candidatura, a gente vai ver as urnas, o que é que vai dizer. O último questionamento, o que é que as urnas vão dizer, mas antes o povo quer saber o que é que o vice-presidente do Podemos, o partido de Romero, do ponto de vista estadual, o que é que esse vice-presidente tem a dizer a respeito dessa pré-candidatura. É uma condição irreversível? Romero, de fato, é pré-candidato a prefeito de Campina, naturalmente contra o prefeito Bruno, ou ainda há alguma outra possibilidade? Márcio Melo já tem a esposa nomeada no governo do estado, numa direção do hospital, num dos cargos de coordenação do Hospital de Trauma de Campina. Eu sou pré-candidato a vereador e queria um candidato... Como vice-presidente do partido, você não pode anunciar, claro, não pode atropelar o
próprio líder maior, Romero, mas como amigo de Romero, nos olhos dele, você sente esse brilho para ser pré-candidato? Eu sinto uma pressão grande, uma é? pressão que eu acho que ele nunca sofreu na vida. E não é fácil para ele, né? Vamos se pôr no lugar de Romero, né? Ele foi o criador, foi a criatura. Aí, às vezes, a criatura quer ser maior que o criador. E o criador ele sente dor, né? O tratamento que ele deu foi um, recebeu outro. Então, eu sinto isso. Eu acho que... Tovar teria sido melhor do que Bruno na prefeitura? Eu não tenho dúvida disso. Romero poderia ter escolhido Tovar mesmo? Ou qualquer outro. Entendeu? Não tenho dúvida. A pessoa dele é um menino bom, uma pessoa boa, mas falta a vendida de água sanitária. Falta o cachorro quente, falta a base. Ele não tem. Infelizmente, ele vai andar na rua e vai escutar isso. Falta a feira, o feirante. Falta a experiência. Ele é um menino bom e tal, mas não teve essa experiência, esse tato com o povo. Entendeu? Muito bem. Rostan Ramalho, vamos agora ao nosso quadro tradicional aqui, polêmico, de onde a gente abre o perfil aqui, hipoteticamente, perfis aqui nas redes sociais, e a gente vai para o curte ou cancela. De forma muito objetiva, o curte ou cancela, porque, rapidamente, eu vou abrir aqui alguns perfis para o nosso curte ou cancela de hoje, aqui com o Rostan Ramalho, empresário, empreendedor, tem história na política também, é pré-candidato a vereador pelo Podemos de Romero Rodrigues. Primeiro perfil para o nosso curte ou cancela. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Curte ou cancela? Rapaz, eu vou ser sério a você, de coração. Eu cancelo. Por quê? Porque eu acredito que a contribuição dele ela tem dado. Ele tem avanços na educação, ele tem avanços em várias coisas, mas eu tenho uma mãe de 77 anos em casa. Ele tem 78, vai fazer 80 agora, né? A pessoa com 80 anos para governar um país da complexidade do Brasil é muito difícil, até questão fisicamente que eu estou falando. E só um doido não está vendo. A cada 15 dele faz uma viagem, 20 anos. Ele está com o meu dinheiro, o seu dinheiro do Brasil viajando, andando. Né? Está andando. Outro perfil, próximo. Governador João Azevedo e as suas ações para Campinas especificamente. Curte ou cancela? Eu curto. Teve uma audiência com ele, conversei com ele. Disse a ele, olhando nos olhos, ele disse, eu sou pré-candidato Campina Grande, a vereador, eu vim aqui cobrar para o senhor fazer o Parque Industrial de Campina Grande acontecer. É inaceitável. É inaceitável, é uma coisa que eu fico revoltado em Campina Grande. Esse parque industrial não está acontecendo. E meus amigos, o povo de Campina Grande passando fome, eu fico revoltado com isso. E eu olhei nos olhos dele, ele chega e tomou um susto. Eu digo, olha, eu sou um cara profético, eu estudei para ser profeta, eu estou olhando nos seus olhos. Eu venho cobrar, eu faço greve de fome, eu vou gritar, agora esse parque industrial sai. Pronto. E ele garantiu. Ele olhou, de uma pressão dessa, tem que sair, né? Tudo bem. Entendeu? Vamos lá. O prefeito Bruno Cunha Lima, agora do União Brasil, curte ou cancela? Uma pessoa boa, não vou falar da personalidade dele, mas ele não teve experiência para lidar com uma prefeitura do tamanho desse. E faltou humildade, dizer, venha Romero, venha Cássio, venha João Azevedo, venha os cabeça pensantes. Entendeu? O que ele fez foi o que Bolsonaro fez na pandemia, faltou habilidade na pandemia. Tinha chamado o Supremo, tinha chamado o Senado, tinha se juntado. Ele faltou isso. Mais um perfil, esse é um perfil coletivo do Fórum Pro Campinas, os partidos de centro-esquerda, que em sua maioria já disseram não a Romero. Disse, olha, governador João, tudo bem, a gente conversa, temos vários pré-candidatos aqui, mas com Romero a gente não vai. Romero é braço dos Cunha Lima, é braço desse governo aí, como você usou a expressão, o pupilo Bruno Cunha Lima, o criador e a criatura, enfim, o Fórum Pro Campinas não aceita Romero como candidato governista de João Azevedo em Campina. Para o Fórum Pro Campina, curte ou cancela? É um direito deles, né? Curto, é um direito democrático. A gente vive num período democrático, a gente tem que respeitar as opiniões. É importante essa divergência. Não é bom você também ser unânime, não. É bom a gente ter alguém que esteja falando na gente, né? É bom alguém criticando, alguém que discorda, é importante. No mundo democrático, senão você não cresce. Eu sou amigo de Romero e disse aqui a você que a Vila Olímpica das Malvinas não ficou a desejar. Um bairro daquele tamanho não merece uma obra daquela. A gente precisa fazer algo maior. E para fechar, o último perfil que eu abro aqui agora para o nosso curto e cancela de hoje com Rostan Ramalho, empresário pré-candidato a vereador.
é do deputado presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que responde em Campina mais especialmente como o grande líder do Republicanos, que já teve Romero no palanque da festa do Republicanos para a ascensão de Murilo Galdino, deputado federal, como presidente da legenda aqui no município. Festejou o Romero, disse que ele ia chegar e estava chegando, e Romero não foi para o Republicanos, e Adriano já disse: não tenho mais esperanças por mim, carta fora do baralho, já perdi todas as expectativas em relação ao Romero. Para o perfil de Adriano, curta ou cancela? Não, Adriano é um amigo, eu curto. Eu queria que a Paraíba tivesse mais essa coragem dele. Às vezes é excessiva, às vezes é explosiva, mas a Paraíba está precisando assim dessas coragens, sabe? De políticos assim, mais verdadeiros, expor mesmo que às vezes erre, que é normal do ser humano. Mas a gente está precisando de políticos enérgicos, políticos sangue no olho, como se diz. Muito bem, esse foi o nosso Curte ou Cancela de hoje, fechando o podcast PB Conectada com o pré-candidato a vereador, vice-presidente do Podemos na Paraíba, empresário Rostan Ramalho. Obrigado, Rostan. Obrigado. Então, juntos, é uma alegria imensa estar aqui, uma alegria imensa estar com os meus amigos, Jonas, Vidal, que vieram participar aqui comigo, e estou sempre à disposição de vocês. Adoro falar, adoro expor meus pensamentos, adoro receber críticas, e vamos juntos, nessa pré-candidatura, fazer o que Deus quiser. Obrigado pela companhia aqui no PB Conectada. Você continua curtindo, compartilhando nosso perfil nas redes sociais. Até a próxima.